Vamos abordar um resumo sobre os modelos de organização da produção, do artesanato ao toyotismo. O artesanato é o regime de produção individual ou grupal, com divisão do trabalho elementar na qual o artesão executa todas as etapas da produção, onde o trabalhador é o dono dos meios de produção, geralmente instrumentos rudimentares, e também do produto do seu trabalho. Já a manufatura é o estabelecimento fabril em que a produção é artesanal e há a divisão do trabalho que é desempenhado por grande número de operários, sob a direção de um empresário. Com o crescimento das empresas, aumentou a sua complexidade de administração, então exigindo uma abordagem mais científica e organizada, deixando de lado a improvisação até então dominantes. Então, esse modelo mais racional de administração surge com o objetivo de melhorar o rendimento dos recursos e melhorar as vantagens competitivas em relação às outras empresas. Os próximos modelos de produção surgem após a Revolução Industrial, ou seja, com o surgimento das máquinas. O Taylorismo, por exemplo, surge em meio à Segunda Revolução Industrial. Então, com Frederick Taylor, temos uma abordagem mais racional da produção e mais científica. Então, a organização racional do trabalho se fundamenta nos seguintes aspectos: a análise do trabalho e do estudo de tempos e movimentos, o estudo da fadiga humana, a divisão do trabalho e a especialização do operário, desenho de cargos e tarefas, incentivos salariais e prêmios de produção, o conceito de homo econômicos, condições ambientais de trabalho como iluminação, conforto, entre outros, padronização de métodos e de máquinas, e a supervisão funcional. Lembrando que Frederick Taylor não realizou esses estudos sozinhos, ele contou com a ajuda de outros autores também. Então vamos abordar os principais pontos do Taylorismo. Entre eles estão a divisão do trabalho, onde cada funcionário executa uma tarefa simples e repetitiva, onde o Taylorismo padroniza o trabalho através do estudo de tempos e movimentos, onde se destaca a busca por eficiência, produzir mais com menos, ou seja, ter maior produtividade, uma produção mais rápida. E o foco era nas tarefas. Então, para concluir, Taylor tornou o trabalho com os estudos de tempos e movimentos mais rápido e mais organizado. Agora vamos falar sobre Henry Ford, ou seja, o Fordismo. A ideia de Ford era popularizar um produto antes artesanal e destinado a milionários, ou seja, vender carros a preços populares com assistência técnica e garantida, evolucionando a estratégia comercial da época. Entre 1905 e 1910, Ford promoveu a grande inovação do século XX, a produção em massa. Embora não tenha inventado o automóvel, nem mesmo a linha de montagem, Ford inovou a organização do trabalho, com a produção de maior número de produtos acabados com maior garantia de qualidade e pelo menor custo possível. Então, para sintetizar Henry Ford e o Fordismo, vamos destacar um resumo. Então, Ford aperfeiçoou o modelo de Taylor, onde introduziu a esteira rolante. A produção ficou mais rápida. Se produzia em grande quantidade para vender em grande quantidade, com o objetivo de tornar o produto mais barato. Então, houve a padronização do produto e a primeira linha de montagem a funcionar. Lembrando que não foi Henry Ford que inventou a linha de montagem, ele apenas colocou em prática. Por último, é preciso observar que havia um grande estoque, produção em larga escala. Já o toyotismo surge no contexto do pós-guerra. O Japão estava devastado pela guerra e se encontrava com um pequeno mercado consumidor, capital e matéria-prima escassos. Para se adaptar a essa realidade, a Toyota passou a focar na eliminação dos desperdícios. Vamos destacar uma síntese dos principais fatores do toyotismo. O toyotismo conta com just in time, que significa justo a tempo ou no tempo certo. Este é um sistema de produção por encomenda, ou seja, tem o zero estoque ou o mínimo possível dele. Nele o consumidor encomenda o produto, sim a empresa encomenda do fornecedor a matéria-prima somente para fabricar esse produto já encomendado. Então já tinha a mínima possibilidade de prejuízo. Esse modelo de gestão contava com a automação, possibilitando o trabalhador multifuncional. O mesmo funcionário poderia monitorar mais de uma máquina. O principal destaque para esse modelo de gestão é o combate aos desperdícios e a qualidade de seus produtos. Então a Toyota elencou 7 desperdícios, que são a superprodução, o estoque, a espera, o transporte, o defeito, a movimentação e o processamento desnecessário. Nem sempre é possível eliminar todos esses fatores, mas se possível devemos minimizar. É importante destacar que no toyotismo o cliente poderia escolher a cor e o modelo do produto, por exemplo. Já no Fordismo não existia essa flexibilidade, tanto que existe uma frase que diz: seu Ford modelo T pode ter qualquer cor, desde que seja preto. Então, para finalizar, Frederick Taylor organiza e padroniza o trabalho, tornando ele mais rápido e organizado. Ford utiliza a divisão e organização do trabalho de Frederick Taylor e introduz a esteira rolante, ou seja, a primeira linha de montagem, tornando o trabalho mais rápido e produtivo. O Fordismo tem como características produzir em grande quantidade para vender em grande quantidade.
Já o toyotismo se destaca pelo combate aos desperdícios e pelo sistema just-in-time, onde existe zero estoque ou o mínimo possível dele. E assim concluímos o resumo sobre os modelos de produção.